noite. Vamos aguardando o pessoal entrar. Eu vi que tem bastante gente que já estava ali aguardando para começar. Daqui a pouquinho eu vou chamar o convidado de hoje, que é uma figuraça, um cara muito legal. Eu o conheço há cerca de 3 anos e sempre muito bom o papo. Ele tem conceitos muito legais, é médico e vai contar um pouco da história dele. Eu não vou aqui adiantar. Eu queria só fazer uma breve introdução enquanto o pessoal vai entrando, a Lari, a Márcia, a Kelly, o Gustavo. Eu vou contar um pouco do que mudou, por exemplo, na área da consultoria em desenvolvimento de pessoas, pelo menos sobre a nossa ótica, né? Sob a nossa ótica na Vertigo 16, que é a nossa consultoria, quando a gente fala de saúde física. Porque nós somos uma consultoria que trabalha o desenvolvimento de pessoas em competências comportamentais. Então, falar de saúde física às vezes podia parecer uma coisa muito desconectada do nosso trabalho. Mas eu acho que evoluiu tanto esse tema nos últimos anos que a gente cada vez mais sabe que não dá mais para desconectar as coisas, né? Eu vou contar aqui uma historinha rápida antes de chamar o Marcão daqui a pouco, mas a história diz basicamente o seguinte: quando alguém vira para mim e fala assim, eu sou muito tranquilo, viu? Olha, quando eu tô com um problema pessoal, isso não me afeta em nada no meu trabalho, e eu também quando eu volto para casa, o meu trabalho não afeta em nada a minha vida, até aí beleza, mas eu acho interessante quando a pessoa fala assim, eu separo completamente vida pessoal e vida profissional. E aí eu costumo brincar que, se separar completamente, cuidado, pode ser esquizofrenia. Que, claro, é uma doença muito séria, mas que muitas vezes pode simbolizar alguém que acha que dá para apartar as coisas, dá para apartar vidas, quando na verdade nós temos uma única vida. O que a gente pode é fazer escolhas pontuais. E a gente pode escolher também, até vou chamar ele aqui já, se a gente pode cuidar do nosso corpo físico apenas e o resto, aquilo que não é intangível, né? Aquilo que é intangível, né? Que não é tangível, que não é visível, não importa, ou o contrário, vou cuidar só daquilo que é intangível e o corpo físico não atrapalha em nada a minha cabeça, e a gente vai aqui provocar que não é bem assim, como muita gente já sabe, mas vamos aproveitar que tem tanta gente bacana assistindo, que eu tenho certeza que vai fazer boas perguntas para a gente, mas tem uma figuraça aí que a gente chamou agora, que tenho certeza vai nos ensinar muito o que é que a nossa vida física, o nosso corpo físico tem a ver com o nosso corpo intangível, né? A nossa mente, e depois a gente vai provocar uma mistureba disso com as emoções. Tanto que a gente até chamou essa live de corpo, cérebro e emoções, tudo junto e misturado na performance. Marcão, boa noite, cara. Tá tudo bem contigo hoje? Tudo muito bem, Danilo. Muito bom aqui estar com você, com todo mundo que está nos assistindo aí, nos ouvindo. Muito bom. O meu som está saindo bem aí? Para mim, sim. Eu estou escutando bem. Vamos ver se o pessoal comenta alguma coisa aqui contrário disso, mas eu te escuto bem. O mais legal, a gente até conversou hoje durante o dia, né, enquanto a gente se alinhava, que nem todo mundo vai assistir esse bate-papo ao vivo mesmo, né? Apesar do nome live, né, ao vivo em inglês, vida, enfim, não é ao vivo para todo mundo. Pode ter gente que está assistindo 2, 3, 4 dias depois, um mês depois. Pode ser que esse vídeo seja visto depois no IGTV ou no YouTube 2 meses depois. Então, a graça é isso, né? A espontaneidade da conversa e o conhecimento ficando à disposição das pessoas. E tem conhecimento aí nessa cabecinha privilegiada. Aliás, a live devia chamar Poucas Telhas em Ação, hein, cara? Mas eu estou mais bem penteado que você. Você ainda tem um pouquinho atrás do fone, hein? Tá mais Mas aqui estamos brilhante, bem. né? Muito bem. Marcão, fala um pouco de você. Tem muita gente que talvez esteja te vendo pela primeira vez, outros eu vi aqui que já te conhecem, mas quem é o Marco? Então, primeiro, muito obrigado pelo convite, pela gentileza, bacana. É um prazer sempre te ouvir. Eu gosto muito de ouvir você, a sua forma de abordar as coisas de uma maneira muito inteligente. E falando de mim, objetivamente, para não cansar a nossa audiência, meu nome é Marco Canteiro, eu sou médico, esse ano faço 30 anos de formado, eu formei em 1990 e fiz a carreira de médico habitual como ginecologista inicialmente, sou ginecologista, professor da faculdade de medicina como ginecologista. Depois eu fiz medicina do trabalho, medicina aeroespacial, que é a medicina da aviação. Trabalhei muito tempo em empresa aérea. Hoje eu sou médico da ANAC, para fazer exames e perícias de saúde em piloto.
E sempre, tudo isso é a carreira de médico, a carreira acadêmica, mas tudo isso sempre mesclado com educação. Eu sempre achei que educar, ensinar, dar aula, dar palestra, é uma praia que eu me sinto bastante realizado, confortável, é o propósito, aquilo que é a sua pegada, e eu admiro quando você fala disso. Então, eu fiz a transformação da medicina, que me dá um conhecimento que eu atendo individualmente uma pessoa, que é importante para aquela pessoa, mas eu Claro. consigo fazer com que eu espalhe conhecimento para mais pessoas, ou presencialmente, até pouco tempo atrás, agora é pela internet, é um modelo bacana, novo, e de forma que eu leve conhecimento. No ano passado, eu criei uma palestra chamada Você Viverá 100 Anos, que a pandemia está mostrando, você já assistiu a palestra, e a pandemia está mostrando que você viverá 100 anos, porque a gente tem solução para tudo, a ciência cria soluções, evidente que tem tragédias pessoais, tem morte, mas no conjunto da história a gente vai ter avanços da ciência, e aí é a história, como é que a gente vive 100 anos, né? A ciência vai te dar os 100 anos, como é que você faz para viver com ela? E aí eu tenho uma parceria muito boa com o Carlos Ruggeri, no nosso canal Sua Melhor Performance, que é o canal que eu estou falando. Até peço para as pessoas seguirem. A gente tem um canal no YouTube com Boa. muito conteúdo, também chamado Sua Melhor Performance, de forma que a gente fala de inteligência emocional, saúde, produtividade, tudo isso sendo performance, sendo realização, né? Esse é o conceito de como levar a vida, já que a ciência não deixa você morrer naturalmente aos 35 de tuberculose, essa é a verdade, nem aos 3 de sarampo, porque você tomou vacina. Então, como é que você faz para viver esses 100 anos nessa jornada muito longa? Essa é a ideia. Legal, já começa aqui uma provocação interessante. Eu já devo ter citado em alguma outra live aqui um autor chamado Simon Sinek, jovem como a gente também, e ele traz um conceito, anos atrás, um conceito que ele mesmo autodenomina do mais simples conceito do mundo, que ele chama de The Golden Circle, o Círculo Dourado, e ele provoca esta visão que ele traz com o conceito tanto para organizações quanto para empresas, em que ele diz que todo mundo, ou praticamente todo mundo, sabe dizer o que faz na sua vida, algumas pessoas sabem dizer como fazem o que fazem, e muito pouca gente sabe dizer por que faz o que faz. Inclusive, poucas organizações, às vezes, têm clareza, através das suas pessoas, dos seus líderes, do porquê existem, por que fazem o que fazem. Trazendo isso para o que você falou, me diz se você concorda, ou como é que é a tua visão, sobre o fato de que, olhando cientificamente os recursos, tanto de prevenção quanto de intervenção pós algum problema, vão permitir que o que, em termos de longevidade, seja viver até os 100 anos. Do meu lado, eu costumo dizer que nós precisamos ver primeiro se a gente sabe por que a gente está vivendo. Qual é o propósito de estar aqui? Né? Porque a gente pode viver 10, 50, 100, talvez. O Yuval Noah Harari, autor do Sapiens, no livro Homo Deus, defende que nós vamos viver, inclusive, muito mais. Nós vamos ficar amortais. Não é imortais e nem mortais, é amortais. Nós vamos morrer quando a gente quiser. Né? Pode ser, e eu não acho muito difícil que a gente avance. A grande questão é, entre o porquê, que é uma descoberta importantíssima, que talvez esteja, num primeiro momento, mais do meu lado, aqui do meu lado, que eu digo, né, do lado de você, olhar para dentro de si e conseguir responder a pergunta, o que justifica a minha existência. E o lado mais da ciência médica, eu vou te colocar como um representante simbólico, né, o que vai acontecer, então eu vou cuidar da minha saúde, não vou viver, não vou. Tem um bom e muito importante como. Eu posso saber o porquê eu vivo e saber que, inclusive, eu tenho condições de viver 100 anos. Mas como eu vou fazer para chegar nesses 100 anos? Né? Fala um pouco disso. O que isso tem a ver com o dia a dia do que você vem estudando? Eu acho que muita gente. Eu tenho estudado muito, na verdade é isso. Todo mundo fala que o médico estuda muito, e é verdade, e se não for assim, você está fora de qualquer lógica, né? É só ver o que a ciência ganhou nos últimos 10 ou 20 anos. Talvez aquilo que eu aprendi na faculdade lá na década de 80, muita coisa vale, mas tem coisas que foram muito atualizadas, né? Então a gente estuda o tempo inteiro. Eu tive esse privilégio aí de estudar aviação, medicina de aviação, ginecologia, medicina do trabalho, tudo juntando essas coisas, né? E hoje eu tenho estudado muito envelhecimento.
porque eu também estou envelhecendo. Então a gente vai se apropriando daquilo que está próximo da gente e tentando contribuir. O propósito é o quê, né? O quê? É oferecer, o meu propósito é esse, oferecer ajuda. O médico é um cara que ajuda as pessoas. O conceito é esse. Se não for, escolheu mal o caminho, né? Desvirtuou, É né? alguém, hã? Desvirtuou, né? Diretor, é um cara Se que quer não for ajudar. esse. E o professor, que é o que eu tenho a honra também de dizer que sou, é, é um cara que ajuda também. É um cara que entrega aquilo. Tá? Eu junto essas duas coisas. E por que o como que você falou é importante? Porque considerando que a gente vai viver 100 anos, ou lá o Harari do Sapiens, ele no final do livro, ele fala sobre isso, sobre a evolução tecnológica, e a evolução tecnológica a gente está falando de edição gênica. A gente está falando de tirar um gene de uma doença antes de você ter e colocar um gene saudável. A gente está falando disso que já existe e comercialmente daqui a pouco vai existir também. Existem pesquisas, daqui a pouco vai existir comercialmente. Então, comercialmente que eu digo para as populações de Como maneira existe geral. um coração artificial hoje, né, para ser instalado nas pessoas? E isso, existe, a gente tem solução para tudo. A vacina da Covid é um negócio, uma realização espetacular que está acontecendo aí. Daqui a pouco isso vai ser disseminado. É a solução para um grande problema, né? Então, a gente tá falando dessa longevidade, o como, porque se você perceber como é que vive hoje um senhor, uma senhora de 70 anos, de 80 anos, de 90 anos, que não se cuidaram, que perderam autonomia, só que os recursos da ciência, seja um medicamento, seja uma cirurgia, seja uma quimioterapia, por exemplo, faz com que ele se mantenha vivo. Ele acaba continuando na sua existência, o coração batendo, mas ele perde, de uma maneira geral, não são todos, Performance. mas ele perde performance, ele perde a alegria da vida. Então, também não é isso que nos interessa. Eu acho que tem que ser o todo. Esse é o como que você fala e que eu acredito muito nisso. Como é que a gente faz isso? Então, primeiro tem que entender. A pessoa tem que entender que ela vai viver muito tempo. Então, o cara que hoje que fuma e que fala que, não, se eu morrer aos 60 fumando, tudo bem. Meu amigo, vão te operar por causa do seu câncer de pulmão, você vai continuar vivo, com uma capacidade pulmonar menor. Então, tem que ter essa clareza. A não ser que você faça uma outra prática que é feita em alguns países, que chama-se suicídio assistido. Que é um negócio... Eutanásia? Não, porque é diferente. A eutanásia é a família desligar os aparelhos, permitir que a pessoa morra. É uma pessoa já terminal, numa doença grave. A escolha do outro, né? Até A então. escolha do outro. Na prática, a escolha do outro. E que o Brasil não é permitido nada parecido. Mas existe uma coisa que é muito nova na ciência, chamada suicídio assistido. É a própria pessoa que está bem. Teve um escritor no ano passado, um escritor famoso australiano, o Paulo Coelho da Austrália, eu não lembro o nome dele, que ele foi para a Suíça, é sempre na Suíça e na Suécia, que são os países de vanguarda dessas coisas mais diferentes, mais polêmicas, e que lá era permitido. Na Austrália não era. Ele foi até lá, era um senhor de 100 anos, 102 anos, totalmente lúcido, equilibrado, mas perdeu a graça, perdeu o propósito. Ele ia viver mais 10 anos, mais 5 anos. Perdeu a graça e ele foi Não fazia lá, mais fez sentido para ele. Não fazia mais sentido. Então, isso numa pessoa que tinha inteligência, estava escrevendo, tinha a sua autonomia, ele decidiu isso. Imagina as pessoas que vão perdendo essa capacidade, vão tendo demências, né? Perda de capacidade cognitiva. Então, e aí perdem essa capacidade. Então, por isso, a história da vida, desde que você é adolescente, a história da sua vida você tem que construir, porque você vai chegar lá. Então, como é que a gente chega lá? É lógico que a gente vai morrer também, é lógico que a gente vai ter um agravo, mas a sacada é aquele AVC, que você ia ter aos 60 anos e que ia ficar te complicando a vida até os 85, porque a medicina está fazendo isso, tenha aos 85 e morra. Esse é uma aleatoriamente.
É uma Agora, mudança de jeito. nós dois ficamos careca, não tem nada a ver com a genética, tem a ver com o fato da gente estudar muito, né? Chegou uma hora que nossa cabeça pediu calma, para de estudar tanto. Não, você está Brincadeiras à fazendo, parte. você tá fazendo marketing pessoal para a nossa audiência. Isso chama marketing, Danilo. Brincadeiras à parte, eu gosto muito de estudar como você e acabo, e eu sempre gostei muito de filosofia grega. Tem uma frase que vem dos gregos, do aprendizado grego, que talvez seja uma das frases daquelas que ficaram para a história mais antigas que fala sobre saúde, que diz mente sã em corpo são. Faz sentido? É isso mesmo ou é só uma frasezinha bonita que ficou bonito no latim e que depois a gente traduziu para o português? Mente sã em corpo são combina? Não, sem isso, um não tem, tem até uma pergunta que a gente já recebeu, que você mandou para mim mais cedo, que fala isso, né? Se você tiver um corpo são e a mente, não importa? Importa, é o que a gente está falando. Se você tiver... Porque a ciência te dá o corpo, te dá a possibilidade de você tratar doenças que eram fatais. Por exemplo, Covid, que é a doença da vez, mas é uma doença que o pessoal fala que não tem tratamento, tem um monte de tratamento. Quando você, e aqui eu não quero entrar na polêmica de drogas, não é isso. Mas quando você pega um paciente, põe numa UTI, intuba o paciente, dá corticoide, dá algumas substâncias, né? Dá imunomodulador, Artificial, né? substâncias. Você está tratando a pessoa. Com um índice de efetividade, de cura, muito maior hoje, no mês de julho, do que foi no mês de março. Então a gente aprendeu a tratar. É lógico que vai ter mais avanços. Mas Claro. a gente trata, a gente cura, a gente opera. Eu como obstetra, cansei de fazer partos de situações. Cansei. Assim, na faculdade, centenas de situações que o neném morreria. Numa situação normal, numa situação antiga, numa situação de não assistência. Sem os recursos que existem hoje, né? Sem os recursos, seria a história natural daquele evento. E a criança não morreu, a mãe muito menos. Hoje, mortalidade materna, se você pegar os países da África, eu desvio um pouquinho, mas já volto para o tema. Se você pegar os países da África, você tem uma mortalidade materna, países mais pobres, sem a menor condição, de 4 em cada 100 mulheres grávidas. Significa que a mulher engravidou, 4% de chance dela morrer. É uma tragédia. Uma tragédia. Isso não existe no Brasil. Hoje, o índice de mortalidade materna do Brasil é semelhante, do São Paulo, especialmente de São Paulo, é semelhante à do Japão. A mortalidade materna muito baixa, porque é uma tragédia em todos os aspectos. E considerando que São Paulo é uma cidade muito desigual, né? Tem regiões com oportunidades muito desiguais. Né? Mas a assistência chega para aqueles casos graves. Né? Naqueles casos graves mesmo, acaba chegando e a gente mudou a história natural. Mudamos a história natural, as pessoas estão vivendo. Mas tem uma frase bacana que eu gosto, não basta sobreviver, tem que viver. Então a gente tem que a vida é uma passagem aqui, né? Para quem é finito. Exatamente, para quem é religioso ou não, de qualquer maneira, a vida é um momento que vai do nascimento, da concepção, vamos dizer assim, até a morte. O que acontece antes e depois é muito discutível, mas este período de anos que as pessoas vivem tem que ser intensamente vivido. E a gente hoje ninguém quer morrer aos 15 anos de tuberculose ou de uma doença infecciosa. A gente trata e vive 100, vive 90. Hoje os centenários existem. O Covid é um pânico para as pessoas acima de 80 anos, porque tem uma mortalidade grande. Aí você vê os números de Covid, uma boa parte das pessoas que morrem são pessoas idosas. Por quê? Porque chegaram lá. E não tivemos ainda o tratamento definitivo. Então é muito legal entender que o físico está vivendo, e aí a gente tem que ter mente sã para curtir isso, para curtir a família, para curtir o neto, para você, né, a pessoa tem bisneto e não está tendo a oportunidade, às vezes, de viver essa experiência que deve ser mágica. Quando eu tiver bisneto, eu quero viver essa experiência mágica, deve ser tão legal quanto ter filhos, né? Isso se a gente não estiver daqui a pouquinho discutindo as experiências de ter tataraneto sem ser uma coisa excêntrica, porque, inclusive, alguns anos atrás, eu lembro de uma roda de discussão, a gente falar sobre o fim
da excentricidade das bisavós. Porque quando eu era criança, eu, por exemplo, conhecia a minha bisavó materna, né? Mãe da minha mãe. Não, perdão, vó da minha mãe. Mãe da minha avó materna. E ela faleceu, eu devia ter uns 3 ou 4 anos, e aquilo já era super excêntrico. Quer dizer, eu lembro que eu falava na escola que eu cheguei a conhecer minha bisavó, né? Alguns amiguinhos assim, nossa, conheceu sua bisavó, porque não chegava a tempo. Os meus filhos conheceram o pai do meu pai, né? Portanto, o bisavô paterno deles. A mãe do meu pai está viva até hoje e eles estão convivendo com ela. Meu filho mais velho tem 10, o mais novo vai fazer 9, 10 anos até agora de convivência. E olha, ela está com saúde, hein? A dona Maria deve estar vendo a gente aí, que já me falaram que ela adora ver lives. E ela está lá com 93 anos e eles convivem. Então, começa a ser cada vez menos excêntrico dizer que tem bisavó. Daqui a pouco talvez não seja tão... Tataravô, então, um troço que a gente quase não acredita que alguém consiga ter. Não acredita até a medicina conseguir manter o corpo, aparelho, né, biológico vivo. A questão, de novo, vai recair no como. Qual vai ser o tipo de relação que eu vou ter com o meu bisneto, ou com o meu tataraneto, não importa, ou até mesmo com o meu neto, se a minha saúde mental não acompanha a dele. Se eu não consigo acompanhar as mudanças do mundo, se eu não consigo o que está acontecendo, e se eu fundamentalmente vivo preso entre o passado, que eu não aceitei que já aconteceu, não importa se foi triste, alegre, se ele trouxe tragédia ou se ele trouxe alegrias, mas ele não vai voltar, mas ele te trouxe até aqui. E aí é quando a gente diz, o indivíduo quando está em depressão, além da questão do orgulho, né? O depressivo, ele é fundamentalmente um orgulhoso, depois eu explico tecnicamente isso, mas tem um orgulho ali, uma não aceitação, porque comigo aconteceu isso, mas tem naturalmente um coeficiente do passado. Então, a depressão, em linhas gerais, a gente diz é quando o indivíduo está encharcado de passado. Mas tem uma outra coisa que está assolando as pessoas, tanto que eu brinco que nós temos no país 3 pandemias, né? A pandemia viral, a pandemia política e uma pandemia de ansiedade, que é o indivíduo querer controlar tanto o futuro, mas aí não só no sentido do planejamento, mas no sentido do eu não quero sofrer. Eu tenho que prever tudo o que vai acontecer para eu não sofrer, e aí eu fico ansioso porque esse futuro nunca chega, porque quando ele chega vira hoje, mas eu nunca estou no hoje porque eu estou sempre pensando o que eu tenho que fazer no futuro. Estou fazendo aqui uma propaganda, porque quinta-feira eu vou lançar o livro Arqueólogos do Futuro, onde eu falo disso, as pessoas perderam a capacidade de viver no agora. Inclusive, quando a gente fala de viver 100 anos, significa que o que eu estiver fazendo hoje vai determinar como eu vou chegar nesses 80, 90, 100. Porque você falou uma coisa muito legal. A hora que você falou lá do cara que aos 60 anos tem alguma complicação por ter fumado muito e não vai morrer porque a medicina vai salvá-lo. Porque uma cirurgia, uma operação, uma medicação vai salvá-lo, porque inclusive é o juramento do médico, né? Então, quer dizer, como esse cara vai ficar vivo, se no final das contas, na hora que ele tem um piripaque, ele pode descobrir que ele jogou fora 30 anos da vida dele, ou porque ele ficou triste no passado, se lamentando, vivendo seus traumas, ou porque ele viveu tão ansioso tentando prever o futuro, que no final das contas ele ficou num limbo entre o futuro que não existe e o passado que já foi. Saúde é viver o agora? Quer dizer, dá para cuidar da saúde no futuro? Eu quero brincar com isso. Não, no futuro eu vou tomar uma medicação boa, aí minha saúde vai curar. Saúde não tem a ver com o que eu estou fazendo agora, comigo e com a minha vida e com os meus hábitos? Eu vou pedir vou responder em 10 segundos. Vou pedir só para me ajudarem com a luminosidade. Fechado. Enquanto estou lendo uma pergunta, aliás, tem uma pergunta ótima aqui da Tatiana. Daqui a pouquinho eu retomo para o Marcão se a nossa sanidade favorece o nosso sistema imunológico. Olha só, a pergunta, não sei se deu tempo de você ouvir, da Tatiana, se a nossa sanidade favorece o nosso sistema imunológico. E se eu estou muito louco pensando no passado, né? Muito louco aqui não é uma expressão técnica, mas se eu estou, né, com a minha sanidade abalada, pensando no passado, ou abalada, vivendo o tempo inteiro no futuro, até o sistema imunológico pode ser impactado, Marcão, por isso? O sistema imunológico é um equilíbrio de forças. Vamos ver se o meu filho lindo colocou aqui. Vem cá, Lorena. Filho lindo tem que aparecer na tela, né? Filho lindo tem que aparecer na tela. Ah, beleza. E aí, cara, tudo bem? Obrigado por emprestar o pai aí por alguns minutos. Ainda bem que ele parece a mãe, porque o cara é muito bonito. Então vamos lá. Obrigado, filho. Então, não ajudou muito a luz, mas tá bom, vamos lá. Dá para te ver bem. Tá, imunidade é um negócio que é um conjunto de variáveis
um conjunto de variáveis que tem a ver com a condição sua de produção de anticorpos, de produção de células brancas, que são os glóbulos brancos que defendem a gente, é um conjunto. Só que sabe-se que isso é modulado por fatores neuroendócrinos, que chamam. São neurotransmissores que equilibram esse processo. São substâncias do cérebro. E essas substâncias são afetadas diretamente por emoção, por temor, por medo, por alegria. Então, tem uma doença clássica que todo mundo sabe, herpes labial. Todo mundo sabe. A pessoa tem herpes, é uma doença viral que fica no lábio, ela pode ficar ali 10 anos sem fazer nada. A pessoa teve um evento ruim na vida, um luto, né? Ou aquele luto clássico, que é por morte, mas por perda de emprego, por separação conjugal. Qualquer grande evento que fragilize a pessoa, o herpes aparece, que é a imunidade. Então, mais um bom motivo, eu tenho falado muito sobre o Covid, no sentido de que você saia do grupo de risco. Quem é o grupo de risco? As pessoas que têm doenças, então o obeso, né? O sedentário, o hipertenso não controlado, o diabético não controlado, essas pessoas devem sair do grupo de risco. Se elas tiverem a sua doença, mas forem bem compensadas, bem tratadas, elas vão ter uma imunidade melhor. Respondendo aí a sua pergunta sobre o presente, né? O presente, dá para ter saúde no presente, pensando no futuro? Eu vou dar o meu exemplo pessoal. Você sabe que eu tenho diabetes. Tomo a minha insulina, está aqui até aqui. Tomo a minha insulina 3, 4 vezes ao dia, dependendo do que eu coma, eu tomo um pouquinho mais, um pouquinho menos. Essa é uma doença que, no meu caso, eu tenho há 15 anos, é uma doença autoimune. O meu pâncreas foi danificado lá por células imunológicas, minhas mesmo, foi uma imunidade excessiva, vamos dizer assim, e eu não produzo mais insulina. Muito bom. Eu tenho que fazer a minha lição de casa. A minha lição de casa qual é? Se eu não fizer nada, existe uma história natural da doença. A história natural da doença é que a diabetes, essa minha que é chamada de tipo 1, insulino dependente, essa diabetes, se eu não fizer nada, eu morreria em 5 anos. Em 5 anos. Com deficiência visual grave, com o pé amputado, de infarto, de derrame, alguma coisa assim. Essa é a evolução natural. Se a gente não faz nada, acontece. Com o como sendo catastrófico, né? Isso, como sendo catastrófico, que é o natural. O corpo humano ele foi feito, ele cresce, nasce, crescemos, reproduzimos e morremos. Então, isso é bíblico, inclusive. Então, quando você vai perdendo depois que você reproduz, 20 anos de idade você pode reproduzir, você envelhece e morre. Só que eu não quis curtir essa teoria de Charles Darwin, que é a teoria da evolução das espécies. Os mais fortes sobrevivem. A gente vai lá e interfere com isso. E aí eu uso esse negócio aqui. O pessoal olha para mim e fala assim, mas Marco, não dói? Não é ruim? Eu falo, não, isso aqui é maravilhoso. Isso aqui é maravilhoso. Não tivesse isso... Se não tivesse isso, eu tinha morrido. Eu estou 10 anos a mais, faz 15 anos que eu tenho diabetes, eu estou 10 anos a mais por causa disso aqui. É espetacular. É a minha parte na história. Eu estou enganando a natureza. Então, eu uso a insulina, eu engano a natureza e vou viver. Então, eu cuido do presente porque eu quero o futuro. Mas eu experimento o presente intensamente. Eu como muito bem, de uma maneira muito saudável. Aí você vai me perguntar, Danilo, mas você não come um docinho de vez em quando? Não come um brigadeiro? Você pode eu já vi você comendo, hein? Você falar que não come, eu vou te desmentir, hein? Então, eu adoro brigadeiro. Brigadeiro é um doce, para mim, é espetacular. Talvez o alimento que eu mais goste. Eu como brigadeiro. Então, vou numa festa, num momento especial, num momento oportuno, numa celebração, e eu me permito saborear 2 brigadeiros. Como se fossem os últimos. Saboreio intensamente e tomo 2 unidades a mais de insulina e está tudo certo. Entendeu? Então, eu vivo a experiência do presente, continuo tendo os bons prazeres da vida, que são muito necessários hoje, mas com o planejamento de viver 100 anos. Provavelmente eu vá morrer das complicações da diabetes, mas não aos 50, aos 60. Talvez aos 80, 90, 100. E enfrentando a questão da diabetes como uma realidade. Quer dizer, não tentando fantasiar
como seria bom se você não tivesse isso e não precisasse ficar tomando, porque ainda que você tome, a fantasia de ficar imaginando como seria bom se não tivesse é uma não aceitação. E a não aceitação, como veio aí a própria pergunta, é uma forma de se manter insano no sentido de não estar ali diante do que é. E se eu não aceito as coisas como elas são, eu mexo provavelmente com o meu sistema imunológico, e aí não fosse a diabetes, quer dizer, além da diabetes, você teria que enfrentar uma imunidade baixa. Quer dizer, é preciso enfrentar, é isso que temos para hoje. Eu brinco, é o Ney Matogrosso's Way of Life, né? Ele faz o show dele, tem aquelas músicas programadas e ele não vai pedir, melhor, ele não vai cantar nenhuma música mesmo que você berre, porque ele se preparou para aquele show. É o que temos para hoje. Foi uma frase que eu ouvi ele falar uma vez num show, e a gente até conta essa história no livro, porque para nós, aqui para mim e para minha esposa, virou o Ney Matogrosso's Way of Life. É o que temos para hoje. Agora, eu posso, diante do que temos para hoje, assumir uma posição vitimizada. Ai, coitadinha de mim, como meu chefe é carrasco, como essa organização me cobra, né, a alma, arranca meu corinho. Ai, coitado de mim, que as minhas células atrapalharam ali, né, o meu pâncreas, e agora eu tenho que tomar insulina. Ai, coitadinho de mim, que eu vou ter que pôr um marca-passo. Contei para você, né, que hoje uma cliente minha do Mato Grosso me mandou uma mensagem e disse: Danilo, vou operar com o Dr. Marco Canteiro. Assim, rapaz, mas ela está no Mato Grosso, o Marco está aqui em Campinas. Né? Na verdade, era um quase xará seu, né? Porque ele é Marcos Canteiro, um cardiologista. E ela vai pôr um marca-passo para ter uma melhor qualidade de vida. Se ela ficar ali, ai, como seria bom se eu não precisasse, olha, ela pode não pôr. A gente tem essa opção de não tomar a medicação, de não pôr o marca-passo, de não tomar a insulina. Mas tem consequências. Inclusive, ficar fantasiando como seria bom se não tivesse isso é um desgaste para o sistema imunológico. Tudo tem um preço. Você tem que pagar o preço. Isso o Carlos falou outro dia para mim, eu gostei muito, Carlos Ruggeri. A gente tem que pagar o preço. O preço pode ser esse aqui, pode ser colocar o marca-passo, é o preço que paga. E eu tenho um benefício por esse preço, um benefício muito legal. Então, eu estou mostrando aqui porque, coincidentemente, as seringas estão aqui. Porque isso para mim é absolutamente natural. Aliás, eu trato isso com muito orgulho, a forma como eu enfrento. Eu fico muito feliz. Eu sou um médico melhor depois que eu tive diabetes. Não sei se você sabe, cara, eu também faço terapia. O médico toma insulina, o terapeuta faz terapia, o motorista provavelmente também tem que passar creminho na mão para a mão não ressecar. Se eu não cuidar de mim mesmo, como é que eu cuido dos outros? Aliás, eu gostei do seu... Você falou e a gente mudou de assunto, mas eu adorei. Como é que é o nome brilhante do seu livro agora? Os Arqueólogos do Futuro em Tempos de Crise. E o subtítulo é Vida Plena no Agora como Antídoto para a Ansiedade e o Sofrimento. Muito legal. Nome inteligente, pega o passado. Divertido, né? Muito bom. Porque é isso, sabe o que eu percebo, Marcão? Desde que começou a pandemia, bem rapidamente aqui, foi no final de abril, que um dia, no final do dia mesmo, já eram umas 10 da noite, eu recebi uma mensagem ali num grupo de WhatsApp com a 7ª versão do mesmo relatório, cujo objetivo do relatório, desde o começo da pandemia, desde o começo, era falar de tendências pós-Covid-19. Não havia nem se estabelecido ainda o cenário direito do que seria, e já tinha gente tentando adivinhar o que seria o pós-Covid. Nenhum problema quanto a isso, é legal que a gente busque imaginar como vai ser e se prepare para isso. Mas acontece que nós estamos no durante Covid, 4 meses depois, e tem gente que está na 20ª versão do relatório Tendências pós-Covid. Na prática, qual é o problema disso? A ansiedade que isso gera. Porque eu fico tentando adivinhar, e adivinhar, e adivinhar a adivinhação, e prever o próximo passo, do próximo passo, do próximo. Aí o meu limite foi o dia que eu recebi um relatório chamado Tendências pós-Covid. Aí eu achei que a gente estava perdendo um pouquinho a mão, né? Enfim. Bom, deixa eu pegar um gancho de uma coisa também que você falou. A gente falou aqui do poder ir na festa e comer o seu brigadeiro que você tanto gosta. Já sei o que eu vou te dar de presente de aniversário. Mas existe uma questão ligada a tudo isso. Então, Só 2. O limite é 2. Então, eu cuido da minha mente no sentido da minha saúde mental, do meu passado, me trazendo até aqui, mas não me pesando até aqui. Eu cuido de gerenciar minha expectativa do futuro, afinal é bom se planejar, mas sem entrar em crises de ansiedade, né? Que a gente diz que quando a gente está ansioso, a gente está transbordando de futuro. E cuido do meu corpo físico de diversas formas, então mente sã em corpo são. Só que tem uma questão nisso tudo.
a gente não vive em cavernas, a gente não vive isolado, e olha só, mesmo aqui, a gente está socializando, ainda que virtualmente. E na hora em que eu vou para a vida social, para a convivência com os outros, é a hora onde começa o maior desafio para eu lidar com um negócio ainda mais intangível do que a mente, que é um conjunto de situações ou de coisas que acontecem em nós chamado emoções. Né? Aí começam a surgir as emoções. Eu sinto emoções sozinho também, claro, quando eu tenho memórias e tudo, mas quando eu estou diante do outro, este outro me provoca. Porque a simples presença dele altera a minha percepção da realidade. É alguém que eu gosto, é alguém que eu não gosto, é alguém que é indiferente, mas que eu não sei se vai fazer alguma coisa comigo, e aí começa a dança das emoções. Acho isso importante de falar, e aí vou te passar a palavra, claro, porque toda vez que a emoção surgir, ela vai surgir o tempo inteiro, especialmente quando eu estou vivendo socialmente, e a gente vive socialmente bastante, é da natureza humana, que tipo de corpo físico essas emoções vão encontrar e que tipo de mente essa emoção vai encontrar. Se essa emoção encontra um corpo debilitado, ela provavelmente tende a ser uma emoção que corrói. Se ela encontra uma mente debilitada, ela pode se tornar um processo doentio. Agora, se ela encontra um corpo físico saudável, ainda que trabalhando os equipamentos e os recursos todos que foram criados pelo homem, pela medicina, e se ela encontra uma mente forte, bem tratada, inclusive por todos os processos criados também pelo homem, as metodologias terapêuticas psicanalíticas ou behavioristas, não importa. Essas emoções, elas são muito melhor gerenciadas. Você usou a expressão inteligência emocional agora há pouco. Dá para ser inteligente emocionalmente com um corpo que dói o tempo inteiro e uma mente que o tempo inteiro te esgota e te consome de ansiedade, de depressão? Dá para ser inteligente no gerenciamento das emoções? Você sabe que o meu esporte é vôlei, né? Isso que você está fazendo, você está levantando a bola na rede sem bloqueio para eu cortar, porque Então, manda ver. é isso. Quem tem dores de saúde mental, quem é muito preso ao passado, quem tem um conceito de vitimismo, quem é depressivo por uma série de motivos orgânicos e não orgânicos, né? Tem doença e tem comportamento. Mas especialmente quem tem um comportamento depressivo, vitimista. Quem é muito ansioso, essa pessoa não vai ter equilíbrio para ter inteligência emocional. Inteligência emocional é uma virtude que a gente aprende com o tempo. Se pegar um adolescente, é muito difícil um adolescente ter inteligência emocional que o mesmo adolescente vai ter 20 anos depois. É o mesmo, a gente tem que pegar a mesma pessoa. Um adolescente pode até ser bem equilibrado aos 18, aos 38 ele vai ser brilhante. Geralmente ele é desequilibrado aos 18 e aos 38 ele começa a aprender alguma coisa de inteligência emocional, a lidar com as emoções, a não ser explosivo, a não ficar triste por qualquer coisa. As emoções são raiva, medo, tristeza, alegria, euforia. Isso que nós estamos fazendo aqui, quando estava chegando perto da hora de falar com você agora, dá uma emoção. Porque eu estou falando com um cara que eu admiro, que eu respeito, que eu vou aprender e que eu tenho que entregar também, eu tenho que entregar para quem está nos ouvindo. Provavelmente tem que aprender. Então isso é muito, isso gera na gente emoções. Emoção de alegria, emoção de insegurança, emoção de medo. Isso é natural. Qual é a virtude? A virtude é parar, pensar. É como responder e-mail. O meu diretor na empresa que eu trabalho numa empresa como médico, numa empresa francesa maravilhosa. É um grupo francês muito grande que tem as fábricas, as sedes aqui no Brasil, que é espetacular. E o meu diretor, ele sempre fala, Marco, quando você responde e-mail, quando você começa a escrever mais do que 3 parágrafos, ele fala assim para mim, você deixou a emoção prevalecer. Quando você vê que você escreveu 3 parágrafos, lê, deixa para mandar 2 horas depois. E toda vez que eu cumpro esse processo, eu não mando e-mail. Porque eu não precisava do e-mail. Ele estava Ou no feito mínimo não é o mesmo e-mail, né? Tem coisa que você fala, rapaz, mudei tudo. Não precisa. Eu não mando, eu faço outra coisa, eu vou lá e converso com a pessoa, eu não fico querendo ganhar da pessoa. Quando você quer ganhar da pessoa, todo mundo perdeu um pouquinho. Então, eu acho que a inteligência emocional precisa ter equilíbrio físico e equilíbrio mental, de uma maneira geral. Precisa de autoconhecimento, você precisa saber os seus limites, você precisa saber as suas emoções que te levam. Eu sou um cara, como aí os nossos ouvintes estão vendo, eu sou um cara muito intenso.
é o meu jeito. A palavra intensa é uma palavra chique para um. Eu gosto, acho ela bonita. Não sei se é porque eu também acho que eu sou um pouco. Você também é um cara muito, muito intenso, com muita energia. E quem é assim tende muitas vezes a ser passional, a ter uma conduta baseada na sua emoção. Talvez quando eu tenho 53, quando eu tinha 30, o meu comportamento era muito diferente. Eu acho que eu sou uma pessoa muito melhor hoje do que eu era aos 30 anos de idade. A minha capacidade física provavelmente diminuiu um pouco, né? Vai diminuindo. Mas eu tenho capacidade física, eu tenho mais autoconhecimento e eu consigo gerenciar melhor as emoções para poder ter melhores escolhas. A inteligência emocional, ela é fundamental para a gente escolher bem. Quando a gente perde a mão, quando a gente é passional, toma decisões ou por alegria demais, ou por raiva, ou por medo, as decisões são ruins e a gente se arrepende depois. Então, a virtude está no meio. Pare, pense. Lição prática aqui para quem está nos prestigiando. Pare, pense, reflita com você, pergunte se precisa, se você precisa competir com o seu companheiro, com a sua companheira, às vezes você quer ganhar do seu marido, da sua esposa, ganhar alguma argumentação. Eu gosto muito da analogia do frescobol e do tênis, num relacionamento entre pessoas. Né? Entre casais é muito claro, mas entre pessoas. O tênis, que é um esporte maravilhoso, mas você joga para ganhar do outro. Você joga a bolinha para o outro não pegar. Você ganhou do outro. O frescobol é espetacular, porque os dois ganham quando a bolinha não cai. Eu descobri que tem até competição de frescobol, né? Cujo critério é a quantidade de passes que eu consigo dar. Né? E se eu jogo errado para você, se eu errei, joguei mal, você conserta. Você melhora a bolinha para mim, para que o jogo continue. Quer dizer, você corrige a minha falha, o meu pecado, vamos dizer assim. Então é muito legal essa analogia e que pode ser usada na vida, no dia a dia, como a gente se relaciona com companheiros, com filhos, com profissionais, no trabalho. Só que para isso, se você tiver com dor, se você estiver doente fisicamente, fica muito mais difícil. Então a gente tem que cuidar da nossa saúde física, que é o meu discurso do Você Viverá 100 Anos. E tem uma questão, você falou de jovens, eu gostei muito da analogia que você fez. Um jovem aos 15, 16 anos pode ser um indivíduo equilibrado, mas dificilmente ele vai ser muito inteligente emocionalmente. Isso aqui não é uma crítica, não é uma falta de virtude, né, ou um problema. Eu gosto muito de um autor chamado Daniel Siegel, que estuda o comportamento cerebral de jovens. Ele tem um livro, inclusive, chamado Brainstorm, que fala exatamente do cérebro do adolescente, e que ele diz que o cérebro, anatomicamente, vai acabar de se formar por volta dos 23 anos, 22, claro que isso vai depender muito, e, inclusive, a última região a se formar é o córtex pré-frontal, provavelmente a última região que se formou ao longo da evolução da nossa espécie, e que, por isso mesmo, é muito difícil você pedir para um jovem de 15 anos que ele tenha ponderação, porque essa região é responsável pelas decisões racionais, analíticas. Além de tudo, você tem uma transformação física, uma transformação ou uma inserção de hormônios que não existiam antes no corpo, porque o corpo está se transformando, e você tem mais o agravante da transformação social. Eu deixo de ser criança, do qual não se espera muita coisa, inclusive em termos de sobrevivência, porque ele está ali para ser protegido, e agora passo a ser um elemento que vai garantir a sobrevivência da espécie através da procriação. E vem toda a competição social, o status, né, do macho ou da fêmea alfa. O fato é que é muita transformação ao mesmo tempo, e a gente pede para essa molecada ainda ser inteligente emocionalmente. Quem tem que ser inteligente emocionalmente são os pais e progenitores e os cuidadores, né? Porque, como eu digo, quando a gente fala de liderança, Marcão, seja o líder um líder familiar, corporativo, o líder tem que ser mais maduro que o liderado. É uma premissa da própria posição de líder. Porque se o liderado consegue ser mais maduro que o líder, especialmente emocionalmente, temos uma inversão de papéis. Então, esse liderado nem precisa desse líder. E nós precisamos saber liderar os nossos filhos também e entender o momento deles. É difícil pedir inteligência emocional para quem está passando por tanta transformação, né? Tem uma transformação social imensa, você falou, e a biológica é muito importante. A biológica, você falou da neuroanatomia. O córtex frontal, o córtex pré-frontal, é a última, na linha de evolução biológica do Homo sapiens, realmente a última que foi mais aprimorada
e é o que nos diferencia de outros mamíferos. Nós temos isso muito acentuado e com muitas conexões. Além da anatomia cerebral ser mais densa nessa área, as conexões são muito intensas. E é isso que a gente dá o nome de neuroplasticidade. Quanto mais as pessoas conseguem usar, aprender e reaprender, desaprender e reaprender, mais ela melhora esse processo do córtex cerebral. E tem a ação dos hormônios masculinos e femininos, tanto nos meninos quanto nas meninas. Essa ação dos hormônios realmente dá uma mudança, falando de adolescente, é um mundo à parte, porque é uma mudança grandiosa. Os hormônios masculinos, especialmente a testosterona, é um estimulador de agressividade. É lógico que ele é modulado, mas se você pegar um garoto de 16 anos de idade, sem limites sociais, familiares, religiosos, escolares, se você não tiver limite, vira um monstro, no bom sentido. A tendência é essa, né? Porque ele é agressivo pelo hormônio testosterona que vem lá do homem das cavernas, que ele tem que garantir a sobrevivência. Então, ele precisa da energia e da agressividade. Na vida cotidiana de hoje, na vida em comunidade, como a gente vive, não precisa mais dessa qualidade, mas dessa competência, não precisa mais. A competência passa a ser do córtex pré-frontal. Mas a origem biológica é essa, sobrevivência. Músculo forte, energia e guerra. Isso foi necessário há 5.000 anos atrás, hoje não é mais necessário. Né? Desde que inventaram o iFood, né, a gente já não precisa mais brigar por comida, né? Pega o teu celular, chama aí pelo celular, né? Bom, a gente vai para a nossa reta final, tem mais uns 8 minutos ainda de transmissão. Acho que dá para falar de uma coisa importante. Você falou de equilíbrio. Eu tenho um conceito de equilíbrio que já falei algumas vezes, que para mim equilíbrio é movimento através de forças compensatórias. Se está indo demais para a esquerda e desequilibrando, eu compenso para a direita. Mas não basta eu ficar só indo de um lado para o outro. Eu preciso caminhar. E aí eu tenho um exemplo. O mundo tem um exemplo lindo, que é a bicicleta. A bicicleta ela é um veículo e, portanto, ela pede deslocamento, mas eu só consigo me deslocar com ela se eu primeiro me desequilibrar para um lado, mas depois compensar para o outro, até que eu acho um ponto de equilíbrio através de movimento. Bom, para ter movimento, eu preciso saber para onde eu estou indo. E aí a gente falou aqui agora há pouco, você comentou alguns exemplos aí de características, e muitas vezes quando a gente fala de desenvolvimento de competências comportamentais, é difícil você julgar se aquela competência é boa ou ruim, ela precisa de contexto. Então, por exemplo, quando alguém fala assim, ou numa entrevista, né, tem sempre... Está mudando isso, graças a Deus, mas tinha às vezes aquela perguntinha clássica, me fala um defeito seu, ou um ponto mais fraco. Aí o sujeito falava assim, defeito, um ponto fraco. Aí eu sou muito perfeccionista. Bom, mas aí a pergunta é, perfeccionismo é um defeito? Depende do contexto. Se você vai ser auditor, perfeccionismo é uma qualidade, é uma competência exigida. Se você vai trabalhar talvez numa área mais que faz as coisas acelerarem, tem que despachar e tal, o perfeccionismo pode ser uma armadilha. Então eu queria falar nessa parte final um pouco de foco. Porque até para eu ter equilíbrio, eu preciso saber o que é que eu estou procurando. Né? Se eu não sei o que eu estou procurando, como é que eu vou ter equilíbrio? Eu posso estar desequilibrado sem nem sequer ter percebido. Eu lembrei muito de uma imagem que é de um personagem de história em quadrinhos, mas que depois migrou para os cinemas. Talvez nem todos conheçam, mas dá um Google aí que vocês vão lembrar dele. Chama-se Cíclope e era um personagem dos X-Men, né, do grupo de mutantes. O poder dele era soltar uns raios ali pelos olhos. Qual era o dilema dele? Quando ele abria os olhos, o raio espalhava para todos os lados e ele destruía o que tivesse pela frente. Até que ele tem que criar um óculos, lá dentro da mitologia da história, ele cria um óculos que dá a ele a capacidade de direcionar o feixe de raio quando ele quer, né, abrindo lá e tal, ou seja, ele passa a ter foco. Se o indivíduo não está cuidando da saúde dele, ele, de certa forma, vai perder parte do foco que é importante para ele poder, então, ter qualidade na vida. O que é cuidar da saúde? O que a gente poderia dizer que é ter foco em saúde no 2020, né? Que é o que eu chamo da década de 20 do século 21? Qual é o foco que hoje clama quando a gente fala de cuidar da saúde na sua leitura e com tudo aí que você pesquisa e tem acompanhado? Então, eu tenho a pretensão de ajudar as pessoas a se transformarem, como você também faz alguma coisa muito parecida. Essa pretensão de mudar as pessoas, de mostrar para as pessoas caminhos
diferentes, que não obrigatoriamente as pessoas vão seguir. A minha verdade não é dos outros, mas a minha verdade sugere, baseado em ciência, não é achismo, é baseado no que tudo que a ciência evoluiu nos últimos 100 anos. Se a gente pensar que em 1900, há 100 anos atrás, as pessoas viviam na Europa 25 a 30 anos de idade média. Expectativa de vida na Europa era 30 anos de idade, há 100 anos atrás. Hoje, na Europa é 90, 85, no Japão é mais de 90, no Brasil é 78. Então, a gente mudou profundamente tudo isso. E mudamos por quê? Porque a ciência ofereceu soluções. Só que você tem que fazer a sua parte. Fazer a sua parte é ter foco na minha receita, a receita que eu vou dar para quem me perguntar cuide da sua saúde como você cuida do seu filho. Com o capricho que você faz com o seu filho. O filho a gente cuida muito bem de uma maneira geral. A gente dá alimento, dá proteção, agasalha. A gente é cuidadoso. A gente zela. Então, cuide do seu corpo com o mesmo capricho. Seja caprichoso consigo próprio em relação ao seu organismo. Porque você vai precisar se você engordar demais, você pode ter problemas de coluna. Para falar de um problema que não é fatal. Tá? Que não é fatal. Sem falar de outros, mas só para falar de um problema que vai te incomodar muito. Você engordou muito. Você engordou 20 quilos. Passa 30 anos com 20 quilos a mais. A sua coluna vai te cobrar. Você vai ter dor para levantar, você vai ter dor para andar. Se tiver bruxismo, né? Porque fica muito nervoso e vai destruindo os dentes, talvez não vá morrer por falta de dentes. Mas vai acabar com a qualidade de vida, né? Acaba com a qualidade. Então, assim, cuide do seu corpo com capricho, seja generoso com o seu corpo. Então, essa é a primeira receita. A segunda receita, seja generoso com o seu bem-estar. Queira ter bem-estar. Não é pecado nenhum você querer momentos felizes. A gente não tem felicidade o tempo inteiro. Né? Aquela história de que são pequenos momentos de alegria que transformam a vida de uma pessoa numa vida feliz. Mas valorize, celebre todas as pequenas conquistas do dia a dia, valorize o fato de você ter acordado, de você ter terminado o dia com eu tenho aqui o meu caderninho, com todas as coisas que eu devia ter feito. A última coisa do dia era falar com Danilo. Todas as outras eu fiz de uma maneira equilibrada, planejada, e estou aqui falando com o Danilo, fazendo a live com ele. Quer dizer, eu vou terminar, quando a gente terminar, eu vou falar, me senti realizado. Posso celebrar o dia de hoje. Eu hoje vou dormir melhor, mais completo do que eu dormi ontem à noite. Então, celebrar esse meu engrandecimento no dia de hoje. Então, são essas duas coisas. Cuidar da sua mente, cuidar do seu corpo de uma maneira objetiva, de uma maneira serena. É lógico, exige algum nível de sacrifício. Você vai pagar o preço. Mas o preço, você vai pagar se você não fizer. Você vai pagar um outro Para qualquer preço. coisa. Para qualquer coisa você paga um preço. Então, não existe direito sem deveres. É outra live que você fez com o Farinelli, né? Então, tem que fazer exercício, comer adequadamente, ter um sono reparador, ir no médico e tratar. Se o médico fala que você tem uma determinada doença, não tem problema, trate a doença. Simples não assim. negue o problema. Então, essa é a mensagem. A gente tem falado isso muito no Sua Melhor Performance. Reforço aqui para quem não segue a gente, no canal, no Instagram, Sua Melhor Performance e no YouTube, Sua Melhor Performance. Tem muito conteúdo e os conteúdos são nessa linha de saúde, inteligência emocional, performance, resultado, futuro, satisfação, mas com uma vivência muito intensa do momento. Essa é a minha receita, Danilo, para os nossos prestigiosos ouvintes aí. Marcão, temos 30 segundinhos. Dá uma mensagem final. O que faz sentido falar antes da gente fechar, que ainda não foi dito? Acho que é isso. É você olhar o seu corpo, falando com o médico, cuide do seu corpo com absoluto respeito. Porque é ele que você vai ter que aguentar o seu corpo o resto da sua jornada. Seja mais 1 ano, seja mais 60 anos. É com ele que você vai ter que aguentar. Eu falo isso quando eu dou as minhas palestras para garoto de 20 anos de idade. Meu amigo, continue bonito assim, continue se cuidando, porque vai ser com esse corpo que você vai estar mais 80 anos. Então, tenha respeito por você. É importante. Eu vou aproveitar a tua deixa e vou dizer a mesma coisa, só que para o lado da parte emocional e mental.
até usando uma outra paráfrase que diz assim, cuida da sua cabeça, vai se conhecer, te dar um pause aqui no tempo, vai se conhecer, porque esse é o maior patrimônio, né? Amanhã podem roubar o seu carro, infelizmente sua casa vai deteriorar, você vai ter que fazer manutenção, etc. e tal, mas ela pode pegar fogo, pelo amor de Deus, a ideia não é aqui propor tragédia, mas pode acontecer. Agora, o que você aprender sobre você, o que você evoluir como indivíduo, isso você vai carregar para o resto da sua vida. E tem mais uma coisa, para onde você for, você vai ter que se levar. Então leve a melhor versão de você. Né? Leve uma versão evoluída, uma versão que se conhece, que entende os seus limites, mas que deixa para trás as bolas de ferro que não fazem mais sentido, que tem a maturidade de não aceitar os potes de merda que os outros tentam nos dar, às vezes até para se aliviar, né, do seu próprio peso, mas que não é teu, não tem o teu nome lá, vai atrapalhar a tua vida, ou se você vai pegar o pote de merda do outro, que pegue por generosidade, portanto por altíssima consciência do que está fazendo. Tenha clareza do que você está fazendo. E aí eu volto na história do propósito, que é o comecinho lá. Né? A gente está falando que o que é que nós vamos viver 100 anos. Na verdade, para eu viver 100 anos, é fundamental que eu saiba por que eu estou aqui. Né? O que justifica a minha existência. E no meio disso tudo tem um como eu vou viver. Eu vou viver me arrastando até os 100 anos, às vezes sem nem saber o que eu estou fazendo nesse mundo, ou eu vou viver sabendo o que eu tenho para fazer e sem conseguir fazer. Passar, imagina, 100 anos sem cumprir o seu propósito na vida porque não tem saúde para fazer isso. Acho que dá para juntar mente sã em corpo são e fazer um belíssimo trabalho com a própria vida. Afinal, né, você não vai ter para sempre essa beleza, mas vai precisar cuidar da sua saúde e para onde o indivíduo for, ele vai ter que se levar. Né? Então, que ele se leve saudável. Marcão, delícia, cara. Dá para ficar mais umas duas horas aqui, portanto, já está convidadíssimo para uma próxima conversa. Estamos nos convidando aqui. A gente podia fazer mais uma, né? Sem dúvida. É sempre muito Fechado. bem. O Rodrigo Correia entrou agora aqui, mas ele vem depois no IGTV, né? Tem 24 horas. No IGTV imediatamente. Não, na verdade a gente vai deixar depois já lá e vai para o canal do YouTube, enfim, super fácil de achar. Digitou Marcão, vai digitar Marco Canteiro, Vértigo 16, já vai achar e depois eu mando o vídeo para vocês também, a gente baixa e se publica lá no seu canal. Assim o máximo de pessoas pode assistir. Agradecer o Andrei também, que sempre nos assiste, está mandando um oi. Bom, pessoal, obrigado, Marcão. Sensacional, está marcada a próxima já, a gente só fica devendo a data. Tá bom. Muito obrigado a todos. Valeu, querido. Beijo para toda a família, agradece eles aí por ter cedido você por alguns minutos aí pra gente. Tá bom. Valeu. Obrigado, Danilo. Valeu, pessoal. Obrigado. Fiquem com Deus. Boa noite para todo mundo. Valeu. Obrigado.